Começamos mais uma aula de biologia aqui pelo canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, já está aparecendo aqui, ó, tá? E nós estamos começando mais uma aula aqui pela segunda série do ensino médio. Hoje, 16, cara, que 19? 16 de setembro de 2022, tá? Nós vamos começar aí, nós vamos tratar aí sobre o tema composição do material hereditário. Mas como hoje é sexta, maior, tem uma musiquinha. E essa música é conhecida, quer dizer, é uma música antiga, na verdade, né? Mas nem todo mundo conhece. Mas como a gente já sabe que é brega, brega é brega, né, meu irmão? Essa música aqui, se eu não estou enganado, é do Ademar Castilho, eu não tenho certeza. Diz assim, ó: se não fosse por amor aos nossos filhos, você não estaria mais comigo. Entre nós já não existe mais amor. Na verdade já não somos nem amigos. Foi um erro esse nosso casamento. Só o desquite poderia resolver. Porém não quero porque penso nas crianças. Elas não tiveram culpa de nascer. Teremos que morar na mesma casa e dormir em camas separadas, até que os nossos filhos cresçam e cada um possa seguir a sua estrada, para que nunca tenham traumas nessa vida e acabar no futuro grande dor. Na frente deles vou chamar-a de querida e você vai me chamar de meu amor. Rapaz! Ademar Castilho, a música é bonita. Um abraço aí pro pessoal de Palmeira e também pra galerinha de São Pedro do Piauí. São Pedro, tá pedindo, professor, hoje aqui tem uma seresta na porta da escola. Ô, São Pedro, faça isso comigo não, rapaz. Olha aí, Maioli. Serestinha de rua, cara no tecladozinho, tocando uma musiquinha bacana, todo mundo conhecido, o espetinho bacana, né? Os meninos correndo, querendo refrigerante, querendo comer, que menino é bicho que tem fome. Ave Maria. Deixei 2 meninos em casa, nesse instante a mulher mandou uma mensagem, só transfere bem e faz um pix pro comércio aí da frente ali, que os meninos foram pegar, não sei, mas rapaz, pelo amor de Deus. Não. Ô, São Pedro, faça isso não, São Pedro. Ô, cara, a cor que eu mais gosto é isso aí. Vamos lá, galera, vamos lá. Serestinha de rua é bom demais. Composição do material hereditário, compreender o processo pelo qual moléculas de DNA se duplicam, originando suas cópias, tá aí. E nós vamos começar falando exatamente sobre o nucleotídeo. Quer dizer, né, o material genético de um modo geral, mas que a gente chama de nucleotídeo porque são eles que formam o DNA, que é realmente o material genético da nossa célula. Beleza? Então vamos lá. Galera, quando a gente fala em material genético, quando a gente fala em cromossomo, em gene, em DNA, nós estamos falando, na verdade, da mesma coisa. Tá certo? Nós estamos falando da mesma coisa, não estamos falando de coisa diferente, não. Então, se eu estiver falando de cromossomo, né? Cromossomo, eu também estou falando de quê? De DNA. Eu estou falando também de DNA. Né? Está aqui o cromossomo, está aqui o DNA, a mesma coisa. Só que em estágios diferentes. O DNA é somente a molécula, né? É somente o ácido desoxirribonucleico, só isso, tá? E quando a gente fala de cromossomo, ele está numa fase mais, vamos dizer, avançada, vamos colocar dessa maneira para você poder entender. Então, é a mesma coisa, cara.
É a mesma coisa, não muda nada. Não muda coisa nenhuma. Agora, claro que estágios vamos dizer, eles estão mais condensados, né? Estágios de condensação diferentes. Estágios de condensação diferentes. Tá? Então, assim, o cromossomo, ele está bem mais, tá aqui, ó, condensado, que é esse carinha bem aqui que você tá vendo. E o DNA tá simplesinho, tá bem tranquilinho, bem, vamos dizer, ainda está iniciando o processo de condensação. Ele, na verdade, começa, gente, quando ele se junta às proteínas estonas, que são proteínas globosas simples, né? Que eles não conseguem, vamos dizer assim, essas proteínas, elas têm uma função de, como se fossem bolinhas que vão permitir que o DNA se enrole nelas. Bolinhas que vão permitir que o DNA se enrole. E aí ele fica bonitinho, cara. Olha só aqui. Olha aqui, ó. Olha como é que ele fica. Bem legalzinho, né? Tudo emparelhadozinho, tudo organizadinho, tudo bonitinho. E aí ele se organiza formando uma coisa chamada cromatina. Formando uma coisa chamada cromatina, que é exatamente isso que você está vendo aí, cromatina. Tá? Isso daí que você está vendo é a cromatina, beleza? Cromatina e cromossomo também são as mesmas coisas. Claro. Só que cromatina eu posso dizer que ele é descondensado e cromossomo é condensado. Cromatina é simplesinho e cromossomo é já grosso, espesso, condensado, né? É uma estrutura que, na verdade, o cromossomo é a estrutura que a gente conhece. Por exemplo, quando eu quero falar sobre o número de cromossomos de uma célula, eu me refiro ao cromossomo mesmo. Não é a cromatina, não. É ao cromossomo mesmo. Tranquilo, gente? Então, por exemplo, caso do ser humano. O ser humano tem 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais, totalizando 46 cromossomos. Show? Show de bola. Olha aí, conhecendo o nosso genezinho. Gene, galera, é um segmento, é um pedaço da molécula de DNA. Pronto, é um pedacinho da molécula de DNA. Esse pedaço, esse segmento, ele é capaz de quê? Ele é capaz de sintetizar uma proteína e, com isso, determinar uma característica. Isso é o que faz um gene. Um gene é um segmentozinho da molécula de DNA. O que ele faz? Produz uma proteína. É isso. É isso aí. Produz proteína. Tranquilo, cara. Isso é muito tranquilo. E o gene, como ele é um segmento da molécula de DNA, e esse DNA é o cromossomo, propriamente dito, então é isso aí. É o cromossomo. DNA é o cromossomo. Propriamente dito. Foi o que eu fiz aqui, eu peguei o núcleo de uma célula e ampliei. Olha aqui, ó. Ó, ampliei para você ver. E tá aí, ó. Cromossomozão grandão aí. Tá vendo? Tá vendo aí? Olha o tamanho aí do cromossomo que eu botei. Ele é formado de um monte de DNA, cara. Um monte de DNA. Um DNAzão grandão mesmo. DNAzão grandão mesmo. Significa que esse cara tem uma quantidade
de gene. Quanto maior for o cromossomo, maior a quantidade de gene. Eu não estou dizendo que todos esses genes codificam. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que esses genes estão presentes no cromossomo, beleza? E por falar em cromossomo, vamos estudar, vamos ver aqui os tamanhos deles, né? E vamos ver sobre essa quantidade toda, né, de estruturas que tem no nosso cromossomo. O cromossomo, ele pode estar simples, que é esse que você está vendo do lado esquerdo, e pode estar duplicado, que é esse que você está vendo do lado direito. Ok, galera? Então, ó, o cromossomo simples, você tem o quê? Você tem centrômero, mas o duplicado também tem. E só é um. Tanto faz estar simples quanto duplicado. O cromossomo, ele tem braço, o simples tem, o duplicado também tem. Só que o simples tem 2 braços. E o duplicado tem 4 braços. Olha a diferença aqui, ó. 4 braços. Beleza? Com relação às cromátides, professor. Cromátide, cromossomo simples tem, e o duplicado também tem. Só que o simples só tem uma cromátide. É isso aqui, ó. E o duplicado tem 2, ó. É esse aqui, ó. Aqui e aqui. Beleza? Deixa eu botar de uma cor melhor para vocês, que vai ficar um destaque mais bacana. Aqui, vou botar de azul. Pronto. Ah, agora ficou melhor para você visualizar, ó. Aqui está bem melhor. Pronto. Bem melhor para visualizar. Olha aí. O cromossomo duplicado tem 2 cromátides. O cromossomo simples só tem uma. Essa é a grande diferença. Tá bom? Deixa eu mandar aí uma boa noite aí para Palmeira do Piauí. Eu já tinha falado, mas colocaram aí o boa noite. E também para Dom Inocêncio, que se conectou conosco também. Galera, você sabe de uma coisa? Eu posso classificar o nosso cromossomo baseado no centrômero, sabia disso? Baseado na posição do centrômero, sabia? Eu posso classificar o nosso cromossomo baseado na posição dele, somente isso. Imagina aí, ó. Tá aí o critério, posição do centrômero. Então vamos lá. Se o centrômero desse cromossomo se encontra no meio dele, dividindo esse cromossomo em 2 partes, é claro que eu tenho aí, então, né, um cromossomo metacêntrico, ou seja, dividido aí em 2 partes. Parte de cima e parte de baixo tem o mesmo tamanho. Tá bom? Parte de cima e parte de baixo tem o mesmo tamanho. Professor, e o submetacêntrico? Você está vendo que metacêntrico, ele é quando você divide o cromossomo ao meio, em 2 partes iguais. Submetacêntrico é quando você divide o cromossomo também em 2 partes, porém, ele está um pouquinho acima do meio ou um pouquinho abaixo do meio. Aqui, ó. Ó aqui, ó. Um pouquinho acima do meio. Olha a diferença aqui, ó. Aqui nós tínhamos bem no meio, né? E o submetacêntrico não. Ele está acima do meio ou abaixo do meio. Submetacêntrico. Quase no meio, mas não está exatamente no meio. Professor, e o acrocêntrico?
O acrocêntrico é aquele cara que já está quase lá na extremidade. Mas ainda não está na extremidade, então ele ainda pega um pedaço de cada um aí. E para finalizar, nós temos o telocêntrico. Telocêntrico é quando você tem o centrômero localizado em uma das duas extremidades. Ou na de cima ou na de baixo, tanto faz. É telocêntrico, do mesmo jeito. Tranquilo? Show? Show de bola. Bom, professor, e o que é o nosso código genético? Gente, o que é que a gente chama de código genético? O que é que a gente chama de código genético? Código genético, pessoal, são os ácidos nucleicos com as suas nomenclaturas, as suas letras, formando uma espécie de código. Como nós estamos falando do gene, a gente chama isso de código genético. Então é isso. Isso é o chamado código genético. São componentes orgânicos, né, os ácidos nucleicos, a gente já sabe, com função de quê? De armazenamento e expressão da informação genética. Isso é o que a gente chama de código genético. É a presença do ácido nucleico. Só que o ácido nucleico, ele tem várias partes. Ele é uma cadeia polinucleotídica. Ou seja, tem vários, é formado de vários nucleotídeos. Vários. Então, veja bem, como é que a gente pode resolver isso daí, essa questão aí. Imagina, o código genético, já que está falando de código, né? O código genético, pessoal, ele é formado por um conjunto de letras, tá? E esses caras, essas letras, elas se combinam. Elas não são à toa, né? Gostaram dessa imagem aí no fundo? Sabem que imagem é essa e onde é que ela existe, de quem é? Essa imagem aí está simulando uma das pinturas renascentistas mais conhecidas do mundo. A criação do pintor renascentista. E onde é que ela está presente? Michelangelo. Está presente no teto da Capela Sistina, lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A criação. Claro que aqui ele colocou aqui um ácido nucleico, né? Porque de qualquer forma não está errado. Todas as informações que formam um indivíduo, elas são provenientes exatamente dos ácidos nucleicos. Então, ele quis aí fazer uma relaçãozinha aí que não está totalmente errado, né? Aliás, não está errado de jeito nenhum, né? Pois bem, galera, então, esse código genético é essa estrutura que a gente está falando aqui. No interior dos núcleos celulares, de absolutamente todas as células eucariontes, a gente diz todas eucariontes porque existem aí as procariontes também. E no caso das procariontes, não é exatamente no núcleo da célula. Não é exatamente no núcleo da célula. É no citoplasma. E aí, por que é no citoplasma? Porque ele não tem núcleo. As células eucariontes têm, mas as procariontes não têm. Então vamos lá, ó. Procarionte, sim. Eucarionte, não. Tá? Procarionte, você encontra o material genético no citoplasma. Mas a eucarionte está individualizado no núcleo. Tá bom? Bem, então, vamos raciocinar um pouquinho aqui, tá?
Esses ácidos nucleicos são provenientes de onde? Como eles são formados? O que eles têm? Bom, a principal função, a que está relacionada diretamente, é o armazenamento e a transmissão da informação genética. Então, nós temos aqui o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá? Tranquilo? Muito bem. Só, meu amigo, que quem faz o DNA, quem forma o DNA, o RNA, é o DNA, como eu vou mostrar na nossa aula de hoje. Quem forma o RNA é o DNA. É ele quem forma. Tá? Então, o RNA vem do DNA. Portanto, quem de fato armazena a informação genética, na imensa maioria dos seres vivos, inclusive nos vírus, é o DNA. O RNA, ele armazena sim, mas em alguns vírus, que são vírus de RNA, que são vírus cujo material genético é o RNA, né? Cujo material genético é o RNA, ele armazena essa informação lá, tá? Isso aí é tranquilo. Armazena a informação genética ali. Em alguns vírus, o vírus da gripe, por exemplo, ele não tem DNA, ele tem RNA. O vírus da AIDS, ele não tem DNA, ele tem RNA. Então, nesses casos, a informação genética é armazenada aí. Mas também é importante, principalmente, para transmitir essa informação. Beleza? Lindo, lindo? Então, vamos lá. Professor, do que os ácidos nucleicos são formados? Do que eles são formados? Né? Então, veja, todo ácido nucleico, ele é formado de 3 componentezinhos básicos. 3. É uma pentose, né? Pentose é um monossacarídeo com 5 carbonos. É um açúcar, é um monossacarídeo com 5 carbonos. O fosfato, que é derivado de um íon, é um íon derivado do ácido fosfórico, que é o H3PO4, tá? É o ácido fosfórico. O fosfato, o íon fosfato é derivado daí. E uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela pode ser púrica ou ela pode ser pirimídica. Ela pode ser púrica ou ela pode ser pirimídica. Beleza? Então, esses componentes aí, eles vão se organizar como? Eles vão se organizar em trios moleculares. Tá aí, ó. Vão se organizar em trios moleculares. E aí, meu amigo, esses trios moleculares, eles têm nomes. Chamam-se nucleotídeos. Tá aí, ó. Nucleotídeos. Nucleotídeos é o nome dado para esses trios moleculares. Então, eu posso dizer que a molécula de DNA e de RNA, o ácido nucleico, de um modo geral, ele é polinucleotídeo. É uma cadeia polinucleotídica. Eu posso dizer. Beleza? Muito bem. Então, polinucleotídica. Olha aí, falar em nucleotídeo, ele. Olha ele aí. Aliás, ele está bem bonito, né, gente? Essa imagem está legal demais. Porque está destacando muito bem. Está destacando muito bem aí os 3 componentes. Um é esse aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Grupo fosfato. É um deles. Beleza? Eu já falei. O grupo fosfato, ele é formado, ele é um íon, né? Formado de um ácido, que é o ácido fosfórico, H3PO4. Tranquilo? Formado disso aí. Quem é o outro? O outro é a pentose. Tá aqui ele, ó. Olha ele aí, ó.
O outro é a pentose. Quem é essa pentose? Pentose é um monossacarídeo com 5 carbonos. Eu já falei para vocês. Eu vou mudar bem aqui só a cor. Pronto, tá aqui. Então nós temos aqui, ó. Pronto, verdinho. E agora eu vou botar de uma outra cor, que é a base nitrogenada. Pronto. Tá aí, ó. Base nitrogenada. Então nós temos esses 3 componentes aí. Conhecidos demais, né? Que é a pentose, o fosfato e a base. Professor, eles são ligados através de quem? Eles são ligados através da base nitrogenada, através de um tipo de ligação chamada de ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Pronto. São ligações de hidrogênio que vão juntar as bases nitrogenadas do DNA. Bom, aqui tem um ponto importante que eu quero que você preste bastante atenção, porque nas nossas questõezinhas, né, você tem, a gente vai ver aqui questões sobre isso. Nós temos 1 ou 2 questões sobre isso. Então, eu quero que você preste atenção, por favor. Então, vamos lá. O que é isso aqui, professor? Que negócio estranho é isso? Então, aqui eu tenho as chamadas bases nitrogenadas. Do lado esquerdo, você tem o DNA. E do lado direito, você tem o RNA. Tá certo? Então, tá aí. Você tem os 2 carinhas aí. O DNA e o RNA. Tá? Os 2 carinhas aí. Todos 2 são formados da mesma coisa. Mesma coisa. Claro que existem algumas pequenas diferenças, a gente já sabe, mas com relação à base nitrogenada, a única diferença que você tem, qual é? É que no DNA, a base nitrogenada exclusiva é essa aqui, ó, timina. E no RNA, a base nitrogenada exclusiva é a uracila. Pronto. Essa é a diferença. Essa daí. Então, nos demais, as demais bases são todas iguais. Pode perceber. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver isso aqui como é que é. Você tem no DNA, olha só, no DNA. DNA, a adenina, ela se liga através de dupla ligação com a timina. E a guanina faz tripla ligação com a citosina. Então tá aí. Tá? Você tem então dupla ligação no DNA de adenina e timina e tripla ligação no DNA de guanina e citosina. Professor, onde é que você está querendo chegar? Vamos lá. Você está percebendo que aonde tem adenina também tem timina? Que aonde tem guanina também tem citosina? Pois bem, eu quero chegar exatamente aqui. Vamos supor que eu diga para você que a quantidade de adenina num determinado trecho de uma molécula de DNA seja de 36%. Pronto, eu estou inventando aqui. 36%. Aí você tem, ó, timina, guanina e citosina. E ele pergunta, qual é o percentual de timina, guanina e citosina? Ah, professor, mas como é que eu vou saber só com uma? Tem como saber. Ora, se a adenina tem 36%, e eu sei que aonde tem adenina também tem timina, então timina também é 36%. E aí eu te pergunto, quanto é 36 mais 36, né? 72?
72 menos 100 é 28. Dividido por 2 que estão faltando, 14% para cada um. 14% para este, 14% para este. Pronto. Aí você tem, portanto, não é? A formação percentual das bases nitrogenadas. Professor, isso vale para o RNA? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu não vou nem fazer, porque é a mesma coisa. A única coisa que muda aí é que ao invés de timina, você tem o quê? Uracila. Olha aí a construção do DNA e do RNA. Olha isso aí. Então, preste atenção aqui. Você está vendo os nucleotídeos aqui, ó. Está vendo? Aqui eu tenho um nucleotídeo, ó. Um nucleotídeo aqui e outro nucleotídeo aqui, ó. Pronto. Você está vendo aí os dois nucleotídeos. Beleza? Esses caras se repetem. Eu disse a você que um ácido nucleico é uma cadeia polinucleotídica, então eles se repetem. De nucleotídeo em nucleotídeo. Muito bem. O que é que você está vendo aqui do lado direito? Do lado direito, você está vendo um ácido nucleico, que é o DNA. Como é que você sabe, professor? Eu sei porque ele tem cadeia dupla. Eu sei porque a pentose dele é a desoxirribose. Está aqui, ó. Então, eu sei que é DNA. Tranquilo? Eu sei que é DNA. E aí você está vendo as ligações, ó. Tripla ligação entre as bases nitrogenadas aí. São as chamadas ligações de hidrogênio. Professor, quais são os tipos de RNA que eu tenho? Porque eu vi DNA, mas agora eu quero ver RNA. Você tem ao todo, que a gente estuda, 3 tipos de RNA. O mensageiro, o transportador e o ribossômico. Tá bom? O mensageiro, o transportador e o ribossômico. Muito bem. Vamos lá, então. O RNA mensageiro, como o próprio nome sugere, ele é quem tem a mensagem, olha o nome, mensageiro, é ele que tem a mensagem do DNA. É ele quem pega a mensagem do DNA. Então, essa informação que o RNA mensageiro pega, vem do DNA. Por isso o nome é RNA mensageiro, porque as informações genéticas estão no DNA mesmo. Ele é quem diz como se forma. Beleza. O transportador, então, professor? Então, o transportador é um RNA que vai trazer o aminoácido, por isso o nome transportador, ele vai transportar o aminoácido para o local da síntese proteica. Lá, chegando lá, o aminoácido anterior se liga ao aminoácido posterior, através de uma ligação peptídica. E aí você tem a liberação de uma molécula de água. Pronto. Claro que 2 aminoácidos não formam uma proteína. Gente, espera aí. Claro que não. Óbvio que não. Mas eu tenho aí, né, o transportador fazendo isso. Ele vai trazer de aminoácido e aminoácido, 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 até chegar a formar a proteína. Professor, e o ribossômico? E o RNA ribossômico? O que ele faz? O que ele tem de tão importante? Está aqui ele, ó. Esse cara, ele vai pegar e fazer a leitura do RNA mensageiro. Vai fazer isso aqui, ó. Ele é quem vai fazer a leitura aí, ó. A leitura do RNA mensageiro é feita pelo RNA ribossômico, pelo ribossomo. Rapaz, esse ribossomo tá feio, tá não? Vou fazer aqui um mais bonitinho. Mas aí também o coisa não ajuda. Aí, ó, ficou melhorzinho agora. Pronto.
Então o ribossomo vai fazer essa leitura. À medida que ele vai lendo a molécula de RNA mensageiro, tá? Você tem aí os aminoácidos sendo colocados, levados para o lugar da síntese. Tranquilo? O que é essa tabela? Que tabela tão grandona é essa daí? Onde é que eu utilizo essa tabela? Como é que eu faço isso? Bom, isso aqui é uma tabela de códons, né? Que, na verdade, dizem respeito, né, apenas à formação, né, porque é baseado nesta tabela que você faz a colocação dos aminoácidos no lugar. Então, isso aqui não é à toa, não foi o homem que inventou, foi o ser humano que inventou. Isso aí foi baseado nas informações do código genético. Eu não posso chegar aqui e mudar. Aqui, por exemplo, é um aminoácido chamado fenilalanina. Eu não posso chegar... A fenilalanina ela é codificada pelos códons UUU e UUC. Eu não posso simplesmente chegar e mudar... Não, eu não quero mais UUU, não. Eu quero agora UAU. Não, não é assim, não. Você sabe por quê? Porque UAU é esse outro aqui, ó, já é outro aminoácido, é a tirosina. Então não é assim, não é porque eu quero. Não. Não, de jeito nenhum. Não é assim, não funciona assim. Então eu já tenho todos esses aminoácidos com os seus respectivos códons. Você vê até que tem aminoácidos que só tem um códon. E aminoácidos que tem 2. Aminoácidos que tem 3 códons. E aminoácidos que tem 4. Isso é uma propriedade do código genético. Ele é degenerado, quer dizer que ele tem mais de um códon para o mesmo aminoácido. Uma propriedade, inclusive, muito boa. Propriedade excelente. Tá? Pronto, professor, e como é que se faz a síntese proteica? Olha que coisa interessante isso daqui. Ó. Você tem aqui uma molécula de DNA. Professor, como é que o senhor sabe que isso aí é DNA? Gente, por causa da timina. Olha ela aqui, ó. O T, ó. O T de timina. Por isso. Tá aí, ó. Fita ativa de DNA. Muito bem. Eu tenho aqui, portanto, uma fita de RNA. Eu sei por causa do U. Tá? Tá aí, ó. Não tem T, tem U. E como ela está sendo retirada de uma molécula de DNA, nós dizemos que se trata da molécula de RNA mensageiro. Aqui, ó. RNA mensageiro. Eu sei porque ela foi tirada da molécula de DNA. Claro. Muito bem. Quando eu tenho fita de RNA se formando a partir de molécula de DNA, eu chamo isso de transcrição. Beleza? Agora vamos para cá, ó. O aminoácido fenilalanina, que é esse carinha bem aqui, ele só sabe que tem que estar aí por uma razão. Por uma razão. É que a fenilalanina ela é codificada pelo códon UUU, estando presente ele no RNA mensageiro. Professor, será que isso é verdade? Você quer ver? Eu vou voltar para você. Olha aqui. Opa, passei demais. Tá aí, ó. Tá aqui ele, ó. Aqui, ó. Fenilalanina. Então, é óbvio que isso é baseado em alguma coisa. E esta alguma coisa, claro, é a tabela de códons. Aí vem o próximo códon sendo lido, que é esse aqui, ó, GAG.
trazendo o aminoácido glutamina. Eu não vou voltar mais para mostrar. Mas você viu a tabela de códons de onde é que eu tiro. Beleza? Aí ele se liga aqui, ó, um com o outro. Nós temos o próximo, GCA, glicina. Nós temos o próximo, valina. Quando eles se juntam, aqui essas ligações, aqui tem uma LP, ligação peptídica, aqui tem outra e aqui tem outra. E aí essas ligações peptídicas, elas vão formar moléculas de água. Ao final de tudo, eu tenho a minha proteína já no ponto. Professor, mas de RNA mensageiro para trazer os aminoácidos para o lugar da síntese, como que é o nome? Tradução. Então, o primeiro processo ocorre no núcleo, que é a transcrição, e o segundo processo que ocorre no citoplasma é a tradução. E aqui, ao final, eu tenho a minha proteína já formada. Perfeito? Só que nós temos dois tipos de estruturas na nossa molécula de DNA, né, chamados exons e introns. O que é um intron, o que é um exon? Então, vamos lá. A gente chama de intron aqueles caras que não são codificados, que estão no DNA, mas que não passam para o RNA mensageiro. A gente chama de exon aqueles caras que estão no DNA e vão passar para o RNA mensageiro. Beleza? Quando isso acontece, você tem um RNA mensageiro puro e o fenômeno é chamado de splicing. Tranquilo? Volta para mim. Meu querido, nós temos um intervalo agora de 3 minutinhos. É rápido. E eu volto logo na sequência. Até já.